Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional do livro de Ruth. Um propósito para as nossas tragédias. Ruth, capítulo 1, versículos 19 a 22. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: "Não é esta Noemi?" Porém ela lhes dizia: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido?" Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Depois de vivenciar um momento dramático de choro e despedida, no caminho de volta para Belém com Orfa, Noemi é surpreendida pela atitude de Ruth, que se apegou a ela e demonstrou seu amor ao segui-la onde quer que fosse. Agora veremos que elas chegaram em Belém, iniciando a segunda cena do primeiro ato dessa história, onde uma centelha de esperança brilha, mas Noemi e Ruth ainda não conseguem perceber isso. Com isso, aprendemos que Deus tem um propósito redentivo em nossas tragédias. Muitos de nós nos perguntamos sobre o porquê do nosso sofrimento. Ficamos sem palavras e um sentimento de tristeza e abandono nos são comum. Questionamos a Deus sobre a razão de tudo isso. Da mesma forma como Noemi, imputamos ao Altíssimo o motivo da nossa amargura. Já dizia William Shakespeare: "Dai palavras à dor. Quando a tristeza perde a fala, sibila ao coração, provocando de pronto uma explosão." Contudo, quando expressamos nossa dor pelas palavras, ainda não conseguimos perceber que, mesmo em toda a amargura, o Senhor é um Deus providente que guia os passos dos seus filhos para o cumprimento dos seus propósitos redentivos. Ao chegarem em Belém de Judá, Noemi e Ruth causaram um espanto à população da cidade. A pergunta feita pelas mulheres: "Não é esta Noemi?", revela a surpresa da forma como viram-na chegando. Talvez porque estivesse muito velha, ou por causa do que acontecera a ela, ou então a alegria por tê-la visto regressar a Belém. Contudo, não se pode definir exatamente qual era o tom emocional dessa pergunta. A resposta de Noemi foi um lamento levantado a Deus. Porém ela lhes dizia: "Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido?" Alguns interpretam essas palavras de Noemi a Deus de forma agressiva, pois ela atribui ao soberano a responsabilidade por tudo que lhe acontecera. Ela saíra de Belém com seu marido e seus 2 filhos e voltara de mãos vazias. Por isso ela pede que as mulheres não chamassem de Noemi, que quer dizer ditosa, mas de Mara, que significa marca, pois o El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, havia lhe causado tamanha amargura em seu ser. Sobre o caráter negativo dessas palavras, devemos entender que essa não é a visão que o autor tem de Deus ao escrever a história. Devemos entendê-la à luz do capítulo 4, quando as mulheres louvam Noemi pelo nascimento de seu neto. O autor quis mostrar Deus não como um antagonista, mas como um aliado de Noemi. Naquele momento específico, Noemi não compreendia o motivo pela qual ela vivenciava tamanha tragédia. Desta feita, ela disse essas palavras: "Mas com a progressão da história, o autor mostrará como Noemi estava errada, pois ela não estava totalmente desamparada. Ruth, sua nora, dedicara-lhe todo o seu amor,
indo assim trabalhar também na eira para lhe sustentar. Boaz, um parente resgatador, entrará na trama como um benfeitor de Ruth, que, por ideia da própria Noemi, se casaria com ela, assegurando-lhe um futuro muito além do que ela esperava. Como diz Robert Chisholm Jr., embora tudo o que acontece no mundo esteja em última análise sob o domínio soberano de Deus, isso dificilmente significa que a morte de entes queridos seja um ato divino de juízo. As Escrituras retratam o relacionamento de Deus com a morte como algo bastante complexo. Por um lado, ele é soberano sobre a morte e às vezes a usa como um instrumento de juízo, como nos ensina 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 e Isaías 5, versículo 14. Por outro lado, a morte é a arqui-inimiga de Deus, que ele deve derrotar numa batalha final, como nos diz o Salmo 18, dos versículos 9 a 14, e Isaías capítulo 25, versículos 6 a 8. De acordo com o Novo Testamento, a morte entrou no mundo por meio do pecado, conforme nos informa Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. Satanás detém o poder da morte e o usa para aterrorizar a raça humana, como nos informa Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Para Paulo, a morte é o único inimigo, o último inimigo a ser tragado pela vitória como resultado da ressurreição de Jesus Cristo, como nos diz 1 Coríntios capítulos 15, versículo 26 e os versículos 54 a 44. Quando se vê a experiência de Noemi dentro do contexto da teologia bíblica como um todo, o determinismo dela é simplista. No calor das emoções, Noemi não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas o narrador se encarregará de mostrar o como ela esteve errada por pensar em Deus como seu opositor. Na verdade, Deus estava desde o princípio direcionando tudo para que seu propósito redentivo fosse estabelecido. O autor termina esse primeiro ato da história de Ruth com um epílogo, sugerindo que a esperança estava no ar. Era um momento de prosperidade em Belém, pois era o princípio da cega da cevada. Foi nesse tempo que Ruth conheceria Boaz, o parente resgatador, que reconheceu em Ruth tamanha lealdade e bondade para com a sua sogra, agindo ele mesmo com benevolência para com ela, primeiramente permitindo que trabalhasse em sua eira e posteriormente casando-se com ela, dando a um neto a Noemi, que seria a bisavó do grande rei Davi, e consequentemente alguém na genealogia de Jesus Cristo. Tragédias acontecem com o povo de Deus. Por vezes manifestamos amargura e pesar contra Deus, legando-lhe a responsabilidade por toda a dor e sofrimento existentes no mundo. Contudo, cremos na bondade e na providência de nosso Deus, como nos atesta a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, na primeira seção. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membro ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânime, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. E no capítulo 3, na primeira seção, a Confissão de Fé de Westminster também nos diz que desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, porém do modo que nem Deus é o autor do pecado, e nem violentada é a vontade da criatura, e nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Portanto, ao encontrarmos pessoas que vivenciaram tragédias, lembremos-nos sobre quem Deus é.
Sigamos ao encontro delas, demonstrando o amor que Ruth demonstrou à sua sogra, chorando com elas, sustentando-as nesse momento difícil, seja financeiramente, espiritualmente, por meio da oração. Nesses dias de pandemia, uma ligação de vídeo, uma ligação pelo telefone, entendendo que Deus está efetuando a sua boa obra nelas, como nos diz Filipenses 1:6, santificando-as, tornando-as semelhante a Jesus Cristo. Nesse ponto da história, obviamente, nem Ruth nem Noemi poderiam imaginar o que aconteceria. O autor, de forma maravilhosa, desenvolverá este relato, mostrando a fidelidade de Deus para com o seu povo, bem como a sua providência em sustentá-lo e não o desamparar. Até aqui aprendemos que devemos demonstrar amor sacrificial às pessoas que vivenciam tragédias, pois essas tragédias vêm sobre todos. Deus usa pessoas para nos abençoar nos momentos em que passamos por tragédias pessoais e também porque Deus tem um propósito redentivo ao nos permitir passar por isso. Com isso, concluímos que Deus se importa com os necessitados e espera que seu povo compartilhe de sua preocupação com eles, demonstrando lealdade em seus relacionamentos. O amor demonstrado no livro de Ruth prenuncia o supremo ato de amor sacrificial realizado por Cristo e que nós somos ordenados a vivenciar amando uns aos outros, como nos diz o apóstolo João. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Como nos diz em 1 de João, capítulo 4, versículos 7 a 12. Que Deus o abençoe. Você ouviu o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional